e os procedimentos recomendados numa eventual situação de emergência. Esse espaço possui sistema de detector de fumaça, alarme de incêndio, iluminação de emergência, brigada de incêndio, assim como extintores localizados na entrada e no fundo do auditório. Em caso de emergência, deve-se manter a calma, evitando correrias ou tumultos. A saída de emergência está localizada à esquerda do palco, com 2 rotas de fuga devidamente sinalizadas. Em caso de queda de energia, o prédio possui gerador, que será acionado automaticamente em 40 segundos, garantindo a continuidade do evento. Aviso importante: o espaço não se responsabiliza por valores furtados ou extraviados. Alertamos para que não deixem nenhum de seus pertences sem supervisão de um responsável. Tenham todos um bom evento. E a gente está se esforçando para fazer o melhor evento que vocês já participaram da Outerbound. Boa noite, pessoal. Eu sou o Andreas Martin. Hoje eu sou o diretor executivo da Outerbound. É um enorme prazer, uma enorme honra poder estar hoje aqui com vocês, com tantas pessoas queridas, históricas e mais recentes. E hoje a gente celebra realmente um marco muito importante de uma Outerbound. 25 anos de uma Outerbound num país como o Brasil. Um rápido dado estatístico: de cada 2 Outerbounds que abrem, uma sobrevive. Então nós somos sobreviventes. E a gente não quer só celebrar, mas a gente quer celebrar com propósito. Então hoje a gente preparou uma programação com convidados, com figuras históricas da Outerbound aqui também. E o que a gente quer fazer é justamente isso: estar junto com pessoas que acreditam que a gente consegue mudar o mundo, e a gente consegue mudar o mundo através dessas nossas jornadas transformadoras na natureza. E com isso eu gostaria de abrir oficialmente essa parte formal e agradecer a todos vocês. Dada aqui para dar uma palestra, Suzano, Fundação Educar, Casa de Pedra, dada aqui para dar uma palestra, Suzano, Fundação Educar, Casa de Pedra, Ecofuturo, a Polivision, a TPE, a Corps, também trouxe os vinhos hoje à noite, Curto, Medicina Extrema e Bananinhas Paraibuna. A gente ficou super feliz com essa ressonância que a gente teve em relação aos nossos parceiros em patrocinar um evento como esse. Um evento não só de celebração, mas também de fundraising. Quem somos nós? E às vezes é sempre bom a gente voltar e a gente se lembrar da nossa convicção. E a nossa convicção, ela vem do nosso fundador, do Cothnari. Há mais em nós do que imaginamos. Se conseguirmos reconhecer isso, talvez pelo resto de nossas vidas, não estaremos dispostos a nos contentar com menos. Essa é a frase, essa é a temática que guia a gente. Há mais em nós. E quando nós descobrimos que há mais em nós, a gente não se contenta mais com menos. E hoje essa celebração, ela busca honrar o passado. 25 anos, são 25 anos. A gente busca também conectar no presente. Então, hoje estamos celebrando juntos e hoje essas pessoas que estão aqui vão levar a Outerbound adiante. E o que a gente também quer a partir disso é impactar o futuro, principalmente de jovens que merecem um acesso à natureza. E eu quero apresentar para vocês, provavelmente, o documento mais importante da Outerbound, que é a nossa ata de fundação, que foi assinada por um grupo de pioneiros, pessoas corajosas, que aceitaram o desafio de abrir uma escola de aprendizagem experiencial no Brasil. E é um enorme prazer ter hoje aqui 7 dos nossos sócios fundadores. Nina Richardson, nosso primeiro presidente. James Lynch, ele está chegando, que eu sei, o nosso primeiro vice-presidente. Thomas Lind, o nosso primeiro secretário. Mas também Bebel, Demetrios, André Dubrat e Fábio Raio escondido ali atrás. Eu gostaria de uma salva de palmas. Muito obrigado, pessoal. Você falando
Que bom, James. Tem espacinho lá atrás para você. Sejam bem-vindos. For this significant celebration. Running an Outward Bound school is never easy, and it takes a lot of dedication, hard work, and enthusiasm, and it's clear that Outward Bound Brazil has got all of those attributes in spades to reach this significant milestone in such great health, and with such fantastic opportunities in the pipeline for the near future. I'd also like to say thank you for everything that you do for Outward Bound International, from hosting a fantastic World Conference a few years ago to allowing us the expertise of your Executive Director on the Operations Committee. All the best for a fantastic celebration, and I hope to see you all soon. Cheers. Hi everyone, I'm Sarah Wiley, the Associate Director at Outward Bound International, and I want to wish everyone at Outward Bound Brazil a very successful 25th anniversary. Congratulations, that's a quarter of a century, and I know it's been a great journey, and I'm so excited for what's to come next. I know there's great things with a new center and amazing staff there, and so just wishing you all a wonderful celebration and lots of great wishes for the next 25 years. E agora eu gostaria de chamar ao palco o nosso atual presidente, Thomas Lett, por favor. Obrigado, Fish. Boa noite a todas e todos. É uma alegria imensa estarmos aqui, reunidos aqui para celebrar um marco tão significativo, 25 anos da Outward Bound Brasil. Um quarto de século dedicando-se a transformar vidas por meio da educação experiencial no ar livre, algo que para muitos de nós foi muito mais do que uma metodologia, foi um ponto de virada, um chamado, um caminho. Nesses 25 anos, milhares de jovens, adultos e crianças cruzaram fronteiras externas e internas, descobrindo coragem, resiliência, cooperação, liderança e, sobretudo, o valor de confiar na própria capacidade. Cada expedição, cada trilha, cada momento de silêncio na montanha ou na água deixou marcas profundas, não só nos participantes, mas em todos nós que acreditamos no poder da natureza como sala de aula. Hoje queremos celebrar-nos não apenas o tempo passado, mas as pessoas que fizeram essa história acontecer. A equipe fundadora, o Fish já falou, mas junto comigo acreditou no impossível e plantou as primeiras sementes, mesmo quando o terreno parecia árido. Juntos nós transformamos uma realidade internacional para uma realidade brasileira, adaptando valores, criando cultura e abrindo novos horizontes. A todos os instrutores, coordenadores, staff de campo, equipe administrativa, voluntários e parceiros, ao longo desses 25 anos. Muito, muito obrigado. Vocês foram os pilares silenciosos, aqueles que acordaram cedo, carregaram mochilas pesadas, estudaram, se prepararam, se arriscaram e, acima de tudo, cuidaram das pessoas. Sem vocês, a OBB não existia. Aos conselheiros, diretores e gestores, que ao longo do tempo mantiveram uma visão clara e firme, nosso reconhecimento. Liderar com a Outward Bound Brasil é navegar por mares que exigem prudência e ousadia na mesma medida. Obrigado pela sabedoria e coragem e suas contribuições. Aos patrocinadores desse evento, muito obrigado. Parceiros, escolas, empresas, organizações e apoiadores. Agradecemos por confiar na Outward Bound e por acreditar que investir no desenvolvimento humano é investir num
país melhor. Obrigado para a Areta Duarte, o nosso participante especial aqui, uma pessoa que sabe muito bem o que é de acreditar em si e que sabe o que é para superar desafios. E claro, aos participantes, vocês são a razão que tudo isso existir. Cada desafio que enfrentaram, cada aprendizado que levaram para suas comunidades, cada mudança que promoveram dentro e fora de vocês, é o verdadeiro legado da Outerbound Brasil. Mas talvez o agradecimento mais profundo seja aquilo que sempre esteve na nossa missão, a natureza. Foi ela, com sua grandeza e simplicidade, que ensinou nossas lições mais importantes, que nos mostrou que a liderança é serviço, que o respeito vem da convivência e que o autoconhecimento nasce no silêncio. Ao olhar para trás, vemos uma história rica. Ao olhar para frente, vemos um futuro que nos chama com ainda mais força. O Brasil precisa, mais do que nunca, de jovens confiantes, éticos, colaborativos, de líderes que saibam ouvir, de cidadãos que compreendam o seu papel no mundo. E a Outerbound Brasil tem um papel essencial nesse caminho. Que os próximos 25 anos tragam novas trilhas, novos desafios, novos encontros. Que continuamos firmes no propósito de educar para a vida por meio da experiência Outerbound. E que possamos inspirar ainda mais pessoas a viver com coragem, compaixão e resiliência. Muito obrigado a todos que fizeram, fazem e farão parte dessa história. Obrigado especial para o nosso staff que organizou esse evento hoje de uma forma fantástica. Muito obrigado, muito bom trabalho de vocês. Parabéns ao Outerbound Brasil pelos seus 25 anos, que venham muitos mais. Ao final, gostaria de enfatizar que o OBB precisa apoio financeiro para oferecer cada vez mais bolsas para adolescentes desfavorecidos. Juntos podemos mudar o percurso das vidas deles. Agora eu vou deixar a palavra para nosso querido André Duprat, que acompanha e apoia o OBB desde o início, ultimamente como presidente por 11 anos. Sou o André, obrigado aí presença de todos, agradeço muito aí todo mundo aqui junto, comemorando esses 25 anos. Eu sou do conselho, fui presidente por 11 anos, passei agora para o Thomas há uns 2 anos, então bastão para ele. Então é um momento muito especial, eu vou contar para vocês então um pouco a minha história, que se mistura muito com a história da Outerbound, enfim. Então contando um pouco como tudo começou, e cada um tem sua história, como começa. Para mim começou numa trilha Inca, outra vez já foi difícil. Em 85, 2 amigos da faculdade, quando vamos fazer a trilha Inca, tal, do primeiro para o segundo ano, nas férias, em janeiro, a gente foi fazer a trilha Inca. Então foi a Helena, o Marcelo, e daí estava descobrindo, gostava, nunca tinha acampado na minha vida, meio sem saber, fomos seguir esse caminho. E no final, chegando em Machu Picchu, depois de 4 dias andando, tinha virado uma chavinha ali, alguma coisa tinha acontecido, mas estava tão claro que tinha mudado, assim. Estava me sentindo bem, uma coisa de conquista, de estar feliz ali, com aquele desafio de carregar a mochila, de barraca, comida, fazendo uma expedição só nós 3, assim, então foi uma coisa muito intensa. Voltei para a faculdade meio diferente, assim, me sentindo mais seguro, tinha alguma coisa, mas não estava nada tão claro. E aí, anos 80, né, ali começando, voltei para a faculdade muito entusiasmado, queria contaminar as pessoas com aquela história da trilha Inca e tal. E fui convidado, e fomos descobrindo na faculdade a mantiqueira toda ali. Então, o que a gente escutava, trilhas do Beck, para quem conhece, a gente ia seguindo todas aquelas dicas, indo atrás dos caminhos.
e ali levando barracas, estilo dos 80 ali nas costas, acampando, né? E cada vez a gente levava um grupo, um amigo, tal, ali, conhecendo lugares incríveis, Mantiqueira fora, toda a colaboração ali do grupo para, enfim, vencer os desafios da Serra Fina, e aí o grupo sempre junto no final, tomando lanche, descansando, e boa parte dessas pessoas que estão nessas fotos, dos anos 80, estão aqui nessa sala assistindo, né, essa palestra, que é muito legal, assim, a continuidade, como essas relações vão se tornando tão sólidas quando elas acontecem nesse ambiente. E daí seguimos, daí meu vizinho, Fábio Raimo, na época, falou, olha, tem um negócio tal de Outerbound. Falei, Outerbound, o que é isso? Não, uma escola que tem no mundo inteiro, tal, trabalha com educação experiencial. O que é educação experiencial? Não fazia muito sentido para mim. E o Fábio foi explicando o que é educação experiencial. Não, eles trabalham com uma coisa, com umas caminhadas que eles organizam, tal, te levam os jovens para a natureza, para vencer desafios, aquilo te deixa uma pessoa mais forte, te dá, você mergulha em você mesmo, ajuda ali a desenvolver habilidades sociais, a cuidar da natureza. Eu falei, nossa, será que foi isso que aconteceu na Telenca comigo? Aquilo foi tudo fazendo sentido para mim, assim, aquele discurso todo do que era essa educação experiencial ao ar livre. Eu falei, nossa, é verdade, então faz sentido o que eu senti lá, é real, as pessoas trabalham com isso e fazem curso para formar pessoas para cada um ter a sua trilha inca, né, vamos dizer assim. E daí ele falou, eu estou junto com outras pessoas, estou pensando em trazer para o Brasil. Você não quer participar do conselho? Eu falei, vamos participar do conselho. Porque a faculdade toda, tá, os anos 90 inteiro, levei tanta gente para conhecer, né? Enfim, fazer isso de uma maneira totalmente meio empírica, né? Com os conhecimentos que a gente tinha. E tinha gente que estava trabalhando com esse fora. Aí montamos o conselho. Então está aqui, voltando. Primeiro conselho, tal, ali formado, todos aí assinaram aquela ata que ele explicou ali, e cada um dos conselheiros ali com uma história. Uns tinham feito Outerbound na Austrália, né, o sueco aqui que fez Outerbound na Austrália, morando no Brasil, se interessando em montar Outerbound. O Nina fez Outerbound na África, irlandês, né, Nina? Daí, morando no Brasil e querendo montar Outerbound. Então, muita gente querendo se conectar para dividir aquilo. Montamos esse conselho. Bebel no staff, Fábio ali no staff também, que eram os que realmente entendiam a nossa história. Em dezembro de 2000, assinamos aquela ata ali, completando então 25 anos. E aí, primeira turma de instrutores, para botar quem que vai dar a cara para a gente ali, né? Que vai botar a mão na massa, que vai de fato passar os nossos valores para o grupo. Então, acredito que foram esses os primeiros instrutores. E Fábio e a Bebel fazendo atividade dupla no staff, com os instrutores, tinham mais alguns ali. Mas esses, na minha lembrança, que estão, enfim, atuando até hoje, né? O Armando, o Flávio, o Helder, o Beto, a Cal, o Bebel, o Fábio ali fazendo o trabalho dobrado, né? E assim, fomos conquistando as escolas, fomos fazendo vários programas de escola pública, fomos difundindo, fomos crescendo, indo atrás. E vou citar um programa específico nosso, social, que é o Entorno, que a gente fez a primeira expedição em 2006. Comprei um sítio em São Bento de Sapucaí em 2005, daí estava com essa história de Outerbound, já 5 anos de Outerbound, assim, e eu falei para a Beta, né, que já acompanhava, minha mulher, que já acompanhava todo esse percurso dos anos 80 e 90, sempre junto ali, né, levando mais gente para caminhar. E vamos fazer esse programa com a Escola Municipal de São Bento. Então, São Bento ali embaixo do vale, daí os alunos lá de São Bento vão sair da cidade, São Bento aqui, vão conhecer toda essa região aqui, dar a volta, conhecendo todas as nascentes, subir a Pedra do Baú que está aqui e voltar para a escola. 5 dias andando, né? Que era esse programa. E assim teve esse primeiro programa em torno que eu e a Beta a gente financiou esse programa. E isso foi criando corpo, né? Já são, no ano que vem, 20 anos de programa em torno. E isso foi criando corpo porque a gente teve apoio do Duda, que já estava naquelas viagens dos anos 80 ali, conquistando e descobrindo a Mantiqueira junto, que era meu vizinho lá também, foi por causa dele que a gente comprou esse sítio lá, e ele topou dividir com a gente esse programa também. Então, desde lá, assim, todo ano vão 15 pessoas vão fazer daquela escola de São Bento, né, fazer esse percurso e vão tendo cada uma a sua trilha inca. E isso tem sido muito claro. Meu sonho é ter já um vereador que fez nosso curso, ter um prefeito que fez nosso curso, com toda essa ligação com a natureza, sabendo lidar em grupo e tendo uma segurança, né, um desenvolvimento pessoal garantido com essas experiências, vamos dizer assim. Não, mas uma coisa que realmente a gente acredita que faz diferença.
E vem fazendo diferença na cidade. Eu diria que a São Bento é a cidade mais outbound que a gente tem no Brasil, onde você está com camiseta lá, você é do bebê, não sei o que e tal. Uma camiseta dessa ali é uma camiseta de peso ali, assim, todo mundo conhece, uma coisa que todo mundo tem um parente, um amigo que fez um curso da gente. É isso que a gente quer para o mundo, é isso que a gente quer para o Brasil, assim, né? Que mais gente possa fazer esses cursos e seguir. Então, eu queria agradecer ao Duda todo esse apoio que ele deu, até que o Duda vem com essa história da reserva Pinho Bravo. O Pinho Bravo, para quem não conhece, é a nossa super endêmica aqui, né, que é o nosso pinheiro, junto com a araucária, que se destaca na mata, assim, pela sua grandiosidade. E esse é o nome da reserva que o Duda acabou implantando, né, lá na região de São Bento, e abrindo para as pessoas. Então, um projeto que ele foi idealizador e que, na verdade, toda aquela área que, enfim, da reserva era já, desde 2005, desde o começo do Outerbound, a nossa sala de aula, né? E agora isso se tornando uma reserva, né, de preservação. E o Duda, daí, agora, recentemente, né, a Reserva Pinho Bravo assumiu, né, o programa Entorno, né, como patrocinador do Entorno. Daí nós fomos já para Chapada Diamantina fazer Entorno lá com o nosso investimento meio da Beta que a gente fazia aqui, conseguimos agora ter um Entorno em Andaraí, graças ao Helder, que está aí também, que organizou. Então, as escolas de Andaraí fazendo a mesma coisa que começou nessa história, São Bento, Andaraí, e vamos assim trazer lá fora. Então, e nessa história da reserva Pinho Bravo, eu queria contar aqui para vocês isso, né, que a reserva, o Duda deu para a OPV, enfim, abriu as portas para a reserva, e hoje, agora em 2026, a gente vai começar os nossos próximos 25 anos com a nossa base da OBB. A gente estava em São Paulo, no Campo Belo, daí fomos para Campos, mudamos algumas casinhas em Campos, e agora, no ano que vem, essa vai ser a nossa base aqui da OBB, né? No meio da Mantiqueira, perto da Pedra do Baú, cheio de pinho bravo em volta aqui, que essa é a nossa base, uma antiga pousada. Esses chalés agora vão receber nossos alunos para dali saindo Mantiqueira fora. Então a gente vai ter a possibilidade aí de conquistar e crescer. E aí, 25 é assim que a gente espera, abrindo janela e para o céu mesmo, assim. Tem uma perspectiva muito grande pela frente aí de poder contagiar mais gente, de poder passar para ajudar a virar a chave, assim, das pessoas. É isso aí, obrigado. Muito obrigado, André, por esse resgate histórico. E aguentar a gente também tanto tempo. Outerbound, como o Nick, o diretor executivo da OBI, disse, conduzir uma escola Outerbound não é brincadeira. Né? E o André também passou por vários momentos difíceis da Outerbound e disse, não vamos fechar as portas, vamos continuar abertos, vamos nos reinventar. E a gente acabou se reinventando, a minha contagem no mínimo 2 vezes, né? E é isso, é aquilo que faz você resiliente, cada vez mais resiliente. E eu acho que na fala do Thomas ficou muito bonito o que ele trouxe, né, disso, de despertar o potencial, de transformar vidas, de ser uma experiência que faz a diferença na vida das pessoas. E não só aqui no Brasil, no mundo inteiro a gente falava e ainda fala isso, né? Até que o pessoal falou, nossa, lindas histórias que vocês contaram. Vocês podem mostrar os números para a gente? Né? A Outerbound é uma rede internacional. Existe a Outerbound International, que é o guarda-chuva, mas não existe um movimento de falar vamos para a Argentina ou vamos para Botswana. Então, as Outerbounds, elas nascem de pessoas que participaram em algum momento da vida da Outerbound, chegam naquele país e dizem, agora é hora. Então, é muito mais um movimento de baixo para cima, de grassroots, que vem. E por isso, a nossa rede até mais ou menos 10 anos atrás, a minha Pita, que foi o diretor executivo que acabou de sair, que começou a organizar alguma das coisas. E uma das coisas que a gente começou a organizar foi justamente a mensuração do impacto. A OB Canadá, ela começou fazendo o primeiro Social Return on Investment, né? Eles fizeram o primeiro estudo de que, ok, se eu coloco $1 para dentro da OB Canadá, quanto sai para a sociedade como um todo? A OB Canadá chegou numa proporção de 1 para 13.
Seja de um lado que você tem pessoas que acreditam mais em si, que são mais produtivas, que têm mais sucesso na vida, vão gerar mais impostos, vão gerar mais empregos. Então, de um lado você tem um ganho de produtividade, do outro, porque as pessoas têm uma conexão social melhor, demonstram mais compaixão, elas conseguem se reposicionar mais rapidamente no mercado de trabalho. Por terem feito atividades ao ar livre, elas se sentem compelidas a praticar mais esporte, ficam menos doentes. Então, de um lado você tem ganhos e do outro você tem economias, e é assim que eles chegaram. A rede inteira ficou em rebuliço. Quero fazer. A segunda Outerbound que fez foi o Leumann. Eles chegaram com uma outra consultoria, uma alavanca de 1 para 10. E aí a OBI, a Outerbound International, falou: isso aqui parece que é um dado relevante para nós como rede. E ela juntou as 8 maiores escolas da rede, que representam 60% dos participantes, eles fizeram esse estudo, e chegaram nessa alavanca de 1 para 9. Um comparativo: a educação formal, a escola, tem uma alavanca de 1 para 3, 1 para 4. O que eu não estou dizendo aqui é que vamos parar de ir para a escola, vamos todo mundo para a montanha. É complementar. A escola faz a formação acadêmica. Aqui o que a gente faz é a formação do caráter. É despertar o potencial que as pessoas têm. Então essas duas coisas precisam dar mão em mão e que alavanca 1 para 9 que a gente acaba criando com uma experiência Outerbound. Outra coisa que a UB Canadá descobriu foi que cada participante Outerbound impacta indiretamente outras 30 pessoas. Uma pessoa que volta acreditando mais em si, que traz mais compaixão, maior competência social, ela contamina positivamente todo o ambiente, seja ele escolar, seja ele familiar ou da comunidade. Então aqui você tem uma propagação desse efeito que uma experiência Outerbound tem na vida da pessoa. Falando de Brasil, desde o ano de 2000 foi a ata da fundação, foi exatamente no dia 4 de dezembro de 2000, se não me engano, a ata foi assinada às 17h30, então tecnicamente a Outerbound está com 25 anos e 2 horas. Desde o início da Outerbound até hoje, já atendemos mais de 26 mil pessoas, e as nossas principais áreas de atuação são os nossos programas abertos, então onde qualquer pessoa pode se inscrever. São os programas para escolas, onde a gente leva os grupos das escolas. São os nossos treinamentos corporativos, os programas de desenvolvimento profissional, e também são os nossos projetos sociais. E hoje eu quero focar nesses projetos sociais, onde estamos fazendo um evento, um coquetel beneficente. E o André, ele já falou do nosso programa Entorno. E a maneira com a qual a Outerbound aqui no Brasil faz o investimento social são esses 4 canais principais. Então nós temos um fundo de bolsas, onde os participantes, os bolsistas, participam dos nossos, na grande maioria dos nossos programas abertos. Nós temos o programa Entorno, que foi criado em 2006 pelo André e pela Meta, e depois com o apoio do Duda também. Em 2010 foi criado o Borboleta Azul, e mais recentemente o Azimuth foi criado. Honrando o passado e olhando como que foi criado, como que foi feito esse investimento social, no início nós tivemos muitos aportes, e aportes significativos dos nossos conselheiros. Então, inicialmente, o nosso fundo de bolsas ele foi financiado do bolso dos nossos conselheiros que acreditam nessa causa. O Entorno, o André, ele mesmo também já contou como ele iniciou. O Borboleta Azul foi uma mistura entre pessoas físicas e também, em algum momento, logo no início, a Refinaria Nacional, a Salcisne também entrou. E o Instituto Asas, à época, o Bastão articulou esse projeto social, fez o investimento. O Instituto Asas, na época, era o braço social da Red Bull, que fez o investimento. A gente levou, ao longo de 2 anos, mais de 350 jovens para campo, mas a gente trabalhou com mais de 400 jovens. Conectando com o presente, nós tivemos um aporte esse ano de mais de R$200 mil da Avanto para o nosso fundo de bolsas. Gostaria de agradecer James Lynch, que está hoje aqui, também um dos nossos sócios fundadores. Significativo, que vai gerar o impacto de muitas crianças. Recentemente tivemos o Instituto Ecofuturo, que fez um investimento também de 2 turmas para o Entorno, e a Reserva Binho Bravo, que oficializou agora também o aporte social. Também uma salva de palmas para esses pessoal.
Planeta Azul, no momento, ele está um pouco dormente, mas no momento que a Outerbound começar a operar na base, não tenho dúvida nenhuma de que vamos rodar várias borboletas azuis. E o Azimuth, depois que o investimento do Instituto Asas foi descontinuado, a gente conseguiu rodar várias turmas através de financiamento coletivo. Muitas das pessoas estão sentadas aqui, que também proporcionaram essa experiência para outros jovens. E esse ano a gente também teve uma parceria com o Marcílio. Então, o que eu quero mostrar com esse gráfico aqui é que a nossa rede de apoio está crescendo. A nossa rede de apoio está ficando cada vez mais diversa. Com isso, a gente consegue levar cada vez mais jovens porque eles deveriam estar fazendo isso. A cada 2 anos, a Outerbound International manda uma pessoa aqui para o Brasil e faz um chamado Program Review, né? Dá uma olhada como é que estão as finanças, como é que estão as coisas em campo, como é que está a governança. E aí eles olharam para os nossos números de participantes e constataram, olha só, vocês têm 20% de bolsistas, a gente está sendo generoso com os 20%, e 80% dos participantes de vocês são pagantes. Quando a gente olha para a sociedade brasileira, na verdade, a gente deveria estar fazendo justamente o inverso. A gente tem 20% de classe A e B, que são justamente os nossos pagantes, e 80% de classe C, D e E, que deveriam ser os nossos bolsistas. Então, a provocação que a Outerbound fez há mais ou menos 6 anos foi lugares espetaculares, instrutores incríveis, qualidade altíssima de programas, mas vocês precisam começar a ampliar o impacto de vocês. Então, esse é o nosso desafio que nós temos para os nossos próximos 25 anos. Como é que a gente leva cada vez mais jovens que deveriam ter o acesso à natureza para uma experiência Outerbound? E daí a pergunta é, mas por que a gente deveria fazer isso? Não só que eticamente isso é valoroso. O que eu quero mostrar para vocês aqui nesse gráfico é uma ferramenta, e esse foi um outro mecanismo de harmonização ao longo das Outerbounds, que a gente criou uma ferramenta de mensuração de impacto, chamada OUS, que significa Outerbound Outcome Survey. É uma ferramenta psicométrica onde as pessoas falam como é que eu me sentia antes de eu ir para a Outerbound, como é que eu me sinto depois. Então eles usam uma escala de 1 a 8 e são afirmações como, por exemplo, quando eu começo a fazer as coisas, eu acredito que eu vou terminá-las. E aí eu posso fazer um ranking de mim como eu me via. 1 não tem nada a ver comigo, até 8 tem tudo a ver comigo, como eu me via antes, como eu me via depois. A gente sistematizou e testou essa ferramenta e hoje ela está sendo aplicada na rede inteira. A OAB Brasil participou desse processo desde o início. O que a gente vê aqui, e o que esse gráfico quer dizer, quanto maior, melhor. É o chamado tamanho de efeito. E a gente desenvolve, e a gente foca em 5 dimensões. Sendo 2 dimensões a nível pessoal, que seriam a resiliência e a autoconfiança. 2 a nível interpessoal, que seria a compaixão e a competência social. E como nós estamos inseridos num ambiente natural, é também a responsabilidade ambiental. Programas outdoor, sem o intuito de desenvolver pessoas, já geram um impacto. O André relatou isso da trilha Inca. Já gera um impacto. O impacto, os americanos, são dados dos americanos, eles adoram fazer estatística. O tamanho de efeito está em torno de 0,34. Quando a gente atinge um impacto de 0,5, a gente já está falando de um impacto significativo. Quer dizer que vai ter consequência para o resto da vida. Quando a gente chega no impacto grande, provavelmente a pessoa já vai mudar o padrão de comportamento logo depois do programa. O que a gente vê em azul são os valores da média de todos os nossos programas da Outerbound. O que nós vemos em verde são somente os dados dos nossos projetos sociais. Então, o que esse gráfico, o que esses dados dizem é que a gente precisa levar mais jovens para experiências, mais jovens desfavorecidos justamente para essa experiência desafiadora na natureza. Nós precisamos conseguir unir essas 2 riquezas que nós temos. De um lado, potencial de jovens nas nossas comunidades, principalmente nas comunidades urbanas, e do outro lado, essa natureza que nós temos aqui no Brasil. O efeito a gente já conhece. Agora, o que a gente precisa fazer é encontrar os caminhos, cada vez mais caminhos, para a gente conseguir levar cada vez mais pessoas para uma experiência como essa na natureza. E agora, eu gostaria de trazer o próximo slide, trazer a próxima pessoa. Areta, eu vou citar
como eu devo te apresentar, uma mulher negra, periférica e catadora de recicláveis, que queria subir o topo do mundo. Essa mulher conseguiu chegar no topo do Everest, se tornando a primeira mulher negra latino-americana a realizar esse feito. Ela se tornou também a embaixadora do nosso projeto social Azimuth. Areta Duarte, um enorme prazer. Depois do Fish, né? Agora eu vou contar pra vocês, ele costuma tentar falar comigo em francês. No coquetel ele vai explicar essa situação. Gente, estou feliz demais de estar aqui e eu confesso que eu só aceitei ser embaixadora do programa Azimuth, embaixadora de um programa social da OABB, porque eu me conecto em propósito. Eu queria, antes de falar desse propósito, entender aqui se tem algum Bounder aqui. Tem? Levanta a mão. Bounders? Só isso? Boulders estão aí, sim ou não? Para quem não sabe ainda, os Boulders são as pessoas, são os alunos, né, que passam por algum programa e alguns deles até se tornaram condutores, guias, né? A maioria está aqui comigo. Armando, cadê o Armando? Eu falei, tá ali, olha. Eu tive a oportunidade de estar com alguns deles no campo. Não sei como eles me aguentaram, porque eu sou chata pra caramba, mas eu tinha assim uma honra de saber que não, antes eu sabia na teoria o que era a OABB. Hoje eu sei na prática, efetivamente, porque pude acompanhar o trabalho desses caras, dessas pessoas. Fui machista agora falar caras, né? É porque se eu me deixar em grupo com os homens. Mas que essas pessoas são incríveis realmente. Então, estou muito orgulhosa de poder estar aqui para falar dessa relação minha com a OABB e, mais que tudo, chamar a atenção de todos para saber que a responsabilidade para os próximos 25 anos não são só dos Bounders, não são só dos fundadores, não são só dos gestores, não é só da embaixadora, é de todos nós. A gente gostaria que através desse coquetel todos saíssem daqui realmente com esse compromisso de multiplicar a ideia da OABB, de multiplicar o impacto que a OABB está gerando. Por isso fiz questão de trazer, viu, mãe? É por isso que eu fiz questão de trazer a senhora. Vai virar uma Bounder. Turma, eu vim falar também desse projeto que se chama Da Sucata ao Everest, um projeto que me levou a ter realmente superação, protagonismo, me levou rumo ao topo com propósito. E é disso que nós estamos falando aqui. Eu já ouvi as pessoas iniciais aqui falarem de sentido, falarem de virada de chave. Renata lá fora, cadê a Renata? Levanta a mão, Renata, cadê você? Renata lá fora comentou que participou do FEAL e foi a oportunidade primária ali que já virou a chave dela e ela já está com o programa para fazer em maio de 2026. Então, absolutamente, quando nós temos a oportunidade de ir para a montanha e participar de um programa como esse, absolutamente nós encontramos sentido, nós encontramos propósito e absolutamente vira a nossa chave, a nossa jornada a partir dali. Eu sou Areta Duarte Freitas, sempre gosto de falar nome e sobrenome para dizer que eu tenho orgulho da minha história. Eu sou empreendedora socioambiental, montanhista e eu tive um sonho. O sonho de chegar à mais alta montanha do planeta, o Everest. Essa montanha que vocês estão vendo aí na tela. Mas antes de falar do meu sonho, eu quero falar das minhas bases. As minhas bases têm a ver com esse casal, um casal de pernambucanos, então nordestinos, que vieram para São Paulo há aproximadamente 50 anos e quando chegaram aqui não tinham nem onde morar. Os meus pais, Dona Euleide e o senhor Ailton, chegaram aqui e construíram um barraco de madeirite na periferia da cidade de Campinas, interior de São Paulo, construíram um barraco para poder formar família e cidadania. Eles tiveram 3 crianças, eu sou a caçula dos 3. Desse lado vocês podem me ver com os meus irmãos. Esse irmão que está de rosa é o mais amostrado, como dizia minha avó, o mais metido, o Júnior. O do outro lado ali, o Estênio, que parece tímido, mas é o mais bagunceiro. Depois minha mãe pode contar para vocês que ele é mesmo o mais bagunceiro. É o meu irmão do meio. E são os meus irmãos que me garantiram uma infância maravilhosa, apesar de na periferia faltar saneamento básico, água, luz, energia, internet. Eu tinha liberdade de brincar, e quando a gente tem a liberdade de brincar, a gente tem a liberdade de imaginar e até de sonhar. Isso é incrível. Ali daquele lado vocês podem ver a minha avó, também nordestina, que me ensinou uma lição importante que eu levo até hoje para a minha vida. Ela me ensinou a importância de termos fé e convicção. E foi com essas lições que a minha família me ensinou, no caso dos meus irmãos. Eles me ensinaram a ter liberdade, no caso dos meus pais, me ensinaram um pouco de trabalho, determinação, minha avó convicção. Foi com essas lições que eu aprendi que é importante a gente praticar esporte, que é importante a gente imaginar, que é importante a gente tentar ter
atividades lúdicas. E as atividades que eu tinha possibilidade na minha infância e adolescência era muito próxima disso que vocês estão vendo aqui na lousa, ou no slide. O futebol. Para mim era desafiador praticar futebol, até porque quando eu era criança, já faz tempo que eu fui criança, bastante tempo mesmo, não era muito bem aceito o futebol entre as meninas, mas ainda assim os meus irmãos me incentivavam e eu podia praticar. Eu era muito realizada, eu era muito feliz. Eu era zagueira do time, olha lá, a capitã também, time de várzea. Mas ainda assim eu sentia que eu podia vender muito mais. Por muito tempo eu achei que essa era a vida que eu podia levar, jogar futebol, estudar na escola do bairro, voltar para minha casa, interagir ali com os meus irmãos, e eu acreditava que o que eu tinha disponível para a minha vida era isso. Era incrível, mas era limitado. Concorda comigo? E aí, em algum momento, eu tive a oportunidade de conhecer o montanhismo. Eu estava na faculdade de Educação Física, eu queria ser professora de escolas públicas, e aí eu assisti a uma palestra sobre trekking, escalada, montanhismo, atividades na natureza. Quando eu fui falar desse tipo de atividade, eu pensei, por que não está na periferia onde eu moro? Logo entendi que era por conta da viabilidade financeira. Pessoas da periferia, de modo geral, nem sabem que existe atividades na natureza. Porque é caro. Caro em logística, caro em equipamentos, caro em acesso. Para quem mora lá, é super desafiador. Mas eu fiquei tão impactada com as imagens que eu via daquela palestra que eu queria praticar. A forma que eu encontrei para viabilizar a minha prática foi pedir emprego na mesma operadora de montanhismo, que se chama Grade 6. Zolino conhece, né, Zolino? Inclusive conheci o Zolino através da Grade 6, ajudando o Zolino lá nas corridas de aventura. Nunca corri, né, Zolino? Pode melhorar ainda, pode melhorar. Bom demais a vida, bom demais. Mas absolutamente foi essa empresa que me possibilitou praticar o montanhismo. E quando eu fui a primeira vez praticar, foi na Mantiqueira, Renata. Fui na Mantiqueira praticar. Eu senti que era muito difícil, nem sei porque o pessoal ia falar. Duro demais para a montanha. Mas é a dureza, mas também a sensibilidade da montanha que me fez descobrir um poder incrível dentro de mim. Eu me senti potente, eu me senti empoderada, eu me senti segura, eu me senti confiante. Eu voltei da Mantiqueira querendo fazer mais e mais, e querendo levar os meus irmãos, os colegas de bairro, todo mundo para fazer também. Foi tão incrível aquela experiência na Mantiqueira, inicialmente foi a Serra Fina. Que jeito de começar, né? Duríssimo. Mas foi tão incrível porque a gente não lembra da memória da dor. A dor, inclusive, é importante. O desafio da montanha é fundamental para essas aprendizagens, para esse desenvolvimento. Eu voltei querendo fazer mais. Fiz tanto mais que cheguei a ir para a alta montanha. Olha só, mãe, viajei internacionalmente. A gente não imaginava, né? Mas o montanhismo, a natureza me possibilitou essa realização. Eu fui para a Argentina, para o Equador, Bolívia, Nepal, Tanzânia. E cada vez que eu ia para a montanha, para a natureza, eu me sentia mais forte, mais realizada, mais transformada. Mas é interessante que à medida que a gente vai descobrindo essas grandes realizações, a gente não se sente satisfeito. Porque não interessa só a gente vencer. A gente quer que mais pessoas vençam também. Nós somos seres sociais. Não vai ser legal a minha casa estar equilibrada, bacana, eu crescendo, e o meu vizinho está com dificuldade. Nós precisamos ter compaixão. Nós precisamos ser solidários. Para que a vida faça sentido, efetivamente. E eu estava compreendendo cada vez mais sobre isso. Cada vez que eu ia para a montanha, guiar pessoas, eu percebia que eu crescia, o outro crescia também. Isso me completava, isso me realizava. E muita gente me incentivava, inclusive, a ir para o Everest. Só que toda vez que eu pensava em Everest, não fazia sentido para mim. Eu pensava em status quo, algo muito caro para a minha realidade, e risco de morte. Eu sou apaixonada pela vida desde sempre. E eu não tinha motivação para ir para Everest. Mas em março de 2020, eu vi a foto do Vale do Silêncio, uma foto do Carlos Santalena. Carlos Santalena já tinha estado no topo do Everest 3 vezes. Quando eu vi essa foto, e principalmente por ser pandemia, eu comecei a refletir a minha vida. Será que eu estou deixando o meu legado aqui? E eu entendi que não. Eu entendi que eu estava amando fazer o que eu fazia, mas que porventura eu não estava dando sentido, o melhor dos sentidos, para mim. Eu queria fazer com que aquele desejo da educação física acontecesse. Eu queria que o impacto social se realizasse com mais efetividade a partir do meu trabalho. Então eu decidi ir ao Everest porque eu entendi que seria uma grande vitrine
para alcançar recursos. Eu fui para o Everest a partir da reciclagem de materiais. Eu comecei o projeto do R$0 na conta. Parecia improvável que desse certo. Mas nós juntos, e eu falo que nós, porque eu não trabalhei sozinha, juntamos recicláveis, familiares, amigos e até desconhecidos. Acontece muito no BB, fiz isso? Gente que a gente nem imagina acaba contribuindo, né? Gente que a gente nem imagina e às vezes nem passa a conhecer, porque tem gente que quer contribuir e não precisa mencionar meu nome. Impacta a vida de muitos. Foi isso que aconteceu comigo. Depois de 12 meses e 15 dias, nós conseguimos os quase R$400 mil. Embarquei ao Nepal, fiquei lá 54 dias, passei edema pulmonar, queimadura de córnea, passei por gretas, frio, muito tempo na expedição. Ô, Thomas, quase seu tempo de expedição, né? Aqueles 4 semanas, tipo isso. A gente é tudo maluco, né? Mas é maluco do bem. E aí eu voltei do Everest entendendo que aquela minha realização tinha virado um propósito maior. Não era simplesmente escalar, não era simplesmente chegar ao topo, não era simplesmente se tornar a primeira negra latino-americana a ter essa realização. Era uma mulher negra da periferia tentando fazer com que mais pessoas negras tivessem a mesma oportunidade. Era uma mulher negra da periferia querendo que mais pessoas das periferias pudessem estar naquele lugar. Foi isso que me motivou. É fundamental e muito bacana quando a gente encontra sentido para a nossa vida. Nada mais nos para. É muito bacana quando a gente se empodera, ganha resiliência, ganha confiança para seguir em frente nessa sociedade. Eu sou muito grata por todo mundo que contribuiu. Eu sou muito grata por todo mundo que possibilitou eu alcançar muito mais do que eu havia imaginado. Hoje eu faço muitas palestras sociais, a gente tem um livro que fala dessa história. Fui homenageada pelo Maurício de Souza Produções, que vestiu a personagem Milena, que é a personagem negra da Turma da Mônica, vestiu em Areta Duarte, a escaladora. E sou muito grata por poder ser embaixadora de projetos sociais sérios. Muito grata. Porque é a partir dessas oportunidades que a gente consegue impactar mais vidas. Eu cheguei ao topo do Everest, junto com o Paçang Sherpa, o Paçang era meu guia, e eu posso dizer que eu só cheguei ao topo do Everest porque eu não estava sozinha. Centenas de pessoas colaboraram antes para participar dessa expedição. Outras dezenas estavam comigo na montanha. E eu volto do Everest em 2021, ali em junho, entendendo que tinha muito mais gente me apoiando em novos Everests. Essa realização me possibilitou reconhecer que o mundo tem muito a melhorar, que o mundo clama por mudança. E a mudança que a gente quer no mundo não vai depender de um ou de outro, vai depender de todos nós, juntos, de instituições sérias como essa que é a OBB. A gente vem realmente buscando esse tipo de transformação, contando a nossa história e, mais que tudo, promovendo atividades na natureza para que essas crianças, adolescentes possam reconhecer o seu potencial. Eu tenho dito frequentemente que eu acredito que todo mundo tem PIB. E o PIB que eu estou falando aqui não é o produto interno bruto dos países, tá? Não tem nada a ver com questão financeira. O PIB que eu estou falando é poder interno bruto. É potencial. Felipe, você está aí, Felipe? Estou aqui. Balder também, fantástico. Temos dois. O potencial que eu estou falando aqui é o PIB, potencial de sonhar e de realizar. A grande questão é que muita gente não, todo mundo tem potencial. Mas nem todo mundo aqui no Brasil tem a oportunidade de ativar esse potencial. E nós estamos juntos aqui hoje para isso, para possibilitar essa ativação. Porque quando a gente ativa o poder interno bruto das pessoas, essas parcerias acontecem, esse apoio acontece, para que todas as pessoas possam gerar transformação coletiva. O meu PIB me possibilitou, por exemplo, instalar essa parede escalada no Parque Linear na cidade de Campinas, na região periférica, para que todo mundo acessasse a escalada gratuitamente. Aquilo que eu só acessei depois de 25 anos de idade, lá na minha região agora, qualquer pessoa do Jardim Vivari, porque eu faço questão de falar o nome do bairro, porque parece que o bairro finalmente apareceu no mapa do Brasil. Quando a gente tem a oportunidade de ter a nossa grande conquista, até a nossa comunidade é transformada. A minha comunidade apareceu no Fantástico, apareceu no mapa do Brasil. Quando a gente fala daquela proporção 1 para 30, é real. Eu escalei o Everest.
Mas não foi somente eu que fui impactada. Minha mãe pode afirmar isso. Quantas pessoas no bairro foram impactadas? A minha família pode afirmar. Depois conversem, perguntem para eles. Minhas amigas estão aí, meu namorado está aí. Converse. Eu escalei o Everest, mas muitas vidas foram impactadas. Quantas pessoas nós vamos conseguir levar para fazer canoagem, trekking, escalada, acampar? Tenho uma certeza que nós estamos gerando uma conquista e uma transformação coletiva. A minha escalada foi tão importante a ponto do programa Fantástico, que é aquele jornal que passa aos domingos, contar sobre essa história. Aqui nós temos um resumo dessa história. Aventura mesmo, para poucos, é escalar o Monte Everest, a montanha mais alta do planeta. Este ano, 5 brasileiros chegaram ao cume. Entre eles, a paulista Areta Duarte. Mas as conquistas dela começaram muito antes. Uma catadora de recicláveis que virou atleta e chegou ao topo do mundo. Terminou e eu tenho certeza que a jornada de nenhum de vocês está terminada. Nós temos muito a fazer. Nós temos muito a gerar enquanto transformação. Nós estamos aqui hoje porque acreditamos. Eu acredito, tenho certeza que vocês acreditam, que todos nós nascemos com poder interno bruto para conquistar o Everest que quisermos. Nós nascemos com esse potencial. Falta ativar em todos. Eu acredito que nós somos um pequeno pedaço de um grande quebra-cabeça social. Nós, enquanto sociedade, somos um grande quebra-cabeça. E cada um de nós temos um espaço único e exclusivo para ser preenchido. O Fish não consegue cumprir o meu papel. A Mônica não consegue cumprir o meu papel. Eu não consigo cumprir o papel de vocês. E alguns jovens precisam da nossa oportunidade para cumprir o papel deles. Vamos juntos garantir essa transformação social? Vamos juntos, sim ou não? Sim! Em prol do poder interno bruto. Muito obrigada. E a Mônica tinha preparado tudo. Quando eu chego, conheço a Areta, começo a falar francês com a Areta olhando para mim. Eu pensando assim, será que meu francês está tão ruim assim? Enfim, não era a pessoa que era para falar francês como eu. Mas Areta, obrigado. Mesmo depois dessa patinada, de ter aceito essa posição, né, essa função, essa figura de embaixadora de um projeto social que conversa muito com a tua história. E claro que a gente é super suspeito para a gente falar muito bem do nosso trabalho. Seria estranho se não fosse assim. E por isso eu gostaria de convidar agora, em alguns instantes, 3 bolsistas para eles poderem contar o que foi a experiência Outerbound para eles. Eles participaram em diferentes programas sociais ou através de bolsas. E a vida deles foi impactada porque existem pessoas como nós que acreditam nesse poder de transformação da natureza e que é assim que a gente vai, jovem por jovem, comunidade por comunidade, mudando a realidade do Brasil, colocando bairros e cidades no mapa do Brasil. Luna, France
boa noite. Agora não sei nem como parar. Tá dando então, tá dando. Tá dando.